Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a região metropolitana e desenvolvimento sustentável, né? Em 2013, as Jornadas de Junho, essa grande manifestação popular que nós tivemos em todo o Brasil, reivindicava mobilidade urbana. De lá para cá, a problemática urbana das grandes cidades, das megalópolis, tem ficado exatamente na ordem do dia. E em termos mundiais, já mais de 50% da população vive nas cidades. Em termos de Brasil, são mais de 80% das pessoas que vivem na cidade. Com destaque as grandes cidades, que são as grandes capitais dos estados brasileiros, predominando propriamente São Paulo, também Belo Horizonte, Rio de Janeiro e demais metrópoles, né? E quais as condições de vida nessas grandes cidades, nas megalópolis? Melhorou ou melhoraram as condições de transporte? Como também pensar o desenvolvimento sustentável nessas grandes megalópolis, né? Esse tema será tratado aqui no programa de hoje. E o nosso convidado é o professor Nilo Nascimento, professor de engenharia da UFMG e um especialista que tem estudado exatamente as regiões metropolitanas. Professor, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui para debater um tema tão relevante, né? É um prazer para mim, agradeço muito o convite, é uma satisfação poder participar desse debate, dessa conversa. E aí, então, a urbanização tem sido um tema da ordem do dia ou ficou exatamente para trás depois do fim das Jornadas de Junho de 2013, professor? Eu considero que continua um tema da ordem do dia. E, sobretudo, falando de regiões metropolitanas, que é o nosso tema principal, como você mesmo falou na introdução, nós temos mais ou menos 40% da população brasileira vivendo nas regiões metropolitanas. 80% em áreas urbanas, 40%, o que é um número significativo, né? A região metropolitana de Belo Horizonte congrega mais ou menos 25% da população do estado. De Minas Gerais. E gera um PIB que é mais ou menos 34% do PIB do estado, o que significa que há uma oferta de oportunidades de trabalho, de geração de renda, há também qualidade de vida, de oferta de serviços, que tornam essas regiões muito atrativas. Sim. Mas há Sim, por favor. Um dado interessante sobre essa questão é que as capitais mesmo, as áreas urbanas mais antigas, de mais de 1 milhão de habitantes, estão crescendo a taxas muito pequenas. Belo Horizonte cresce a taxas inferiores a 1% ao ano. Sim. Ao passo que as cidades na faixa de 100 mil a 1 milhão de habitantes crescem mais do que o dobro disso. Sim, mas propriamente a área geográfica, o espaço geográfico de Belo Horizonte já foi praticamente ocupado. Você tem 5% ou 10% vago, é muito, não é isso? Qual a proporção, professor? Daí você explica talvez o baixo crescimento, ou seria um dos fatores? Há um fator custo, não é? As áreas mais adensadas têm um custo de vida, um custo de imóveis, um mercado de acesso mais restrito. Né? E o que faz com que muita gente que vem para essas regiões metropolitanas atraído pela oferta de serviços, de cultura, de oportunidades, muitas vezes não encontra essa qualidade de vida porque vai habitar em cidades circunvizinhas que muitas vezes não oferecem a mesma qualidade, aquilo que atraiu. Não é? O que nós chamamos de periferia, né? Então essa é uma questão. Nós temos regiões mais antigas adensadas com infraestrutura de melhor qualidade, mas continuamos a ter problemas que tínhamos nessas áreas nos anos 70, no entorno dessas cidades, com carência de infraestrutura, mais dificuldade de planejamento, de implementação de políticas públicas, de regulação
né? Regulação do uso do solo, etc. É engraçado que quem se preocupou pela primeira vez no Brasil com a questão urbana e exatamente das regiões metropolitanas foi exatamente o regime militar, né? Porque essa sensibilidade do regime militar exatamente com as regiões metropolitanas que preocupavam o regime pela subversão, professor, ou preocupavam o governo militar por outras razões? Eu creio que havia, sobretudo, uma preocupação em exercer um controle muito grande, muito centralizado, que se caracterizava pela centralização política, sem dúvida, né, pela repressão, mas também por uma grande centralização de investimentos, não é? E de orientação da ocupação do território segundo esses critérios. E vários dos programas que foram criados, sobretudo com a capacidade maior de investimento que o Estado passou a ter com a criação do Fundo de Garantia, os programas habitacionais, programas de saneamento, vieram dentro desta lógica, não é? De organizar a ocupação do espaço, mas dentro de uma política muito, muito centralizada. Com a redemocratização e a Constituição de 88, quem tem responsabilidade agora para pensar os problemas das grandes metrópoles, ou das regiões metropolitanas? A redemocratização, ela adotou, via Constituição de 1988, princípios de participação política e um princípio em particular muito interessante e essencial para a democracia, que é a subsidiariedade. Ou seja, se uma decisão e uma política pode ser exercida num nível mais local, ela não precisa e nem deve ser transferida a um nível superior. Nem ao Estado e nem à União, né? E com isso você vê... Guimarães dizia, ninguém mora na União, todo mundo mora no município, né? Exatamente. Com a clareza dessa frase quase clarividente, não é isso, professor? O fato é que os municípios passaram a ter responsabilidades de decisão, e continua assim, sobre o uso do solo, sobre o saneamento, sobre o transporte, em parte, sobre a educação básica, né? Claro. Sobre uma série de políticas, né? Há alguns desafios, né? Obviamente, numa região metropolitana, há um desafio de coordenação de políticas. O município, por si só, não é capaz de... Claro. Prover todos esses serviços ou pode tomar decisões, por exemplo, de uso do solo que venham a gerar prejuízos, danos para uma comunidade maior que compõe aquela região metropolitana. Tipicamente, uma ocupação inadequada de uma área de manancial vai comprometer um recurso que certamente é do interesse metropolitano. Claro. O outro desafio é um desafio de ter competências e de ter responsabilidades e ter competências. E recursos. Né? E recursos. Então, é uma questão de recurso financeiro, é uma questão de capacitação, é uma questão de economia de escala, de promover a cooperação intermunicipal de forma que serviços não precisem ser duplicados. Muitos municípios têm equipes profissionais muito pequenas e responsabilidades muito grandes. Então, esses desafios existem ainda hoje e é preciso tratá-los adequadamente. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos iniciar a reflexão sobre qual a responsabilidade do Estado, do governo do Estado de Minas, com as duas regiões metropolitanas que nós temos. A região metropolitana de Belo Horizonte e a Vale do Aço. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso tema, a região metropolitana e desenvolvimento urbano. No primeiro bloco, nós o dedicamos ao grande crescimento das cidades no mundo
no Brasil e, sobretudo, nas regiões metropolitanas. E também já falamos um pouco da política do governo federal, na época do regime militar, e depois da redemocratização, o papel dos municípios. Deixamos no ar que iríamos começar esse segundo bloco com o papel do governo dos estados. No caso nosso, como o governo do estado tem tratado da região metropolitana de Belo Horizonte e da segunda, que é o Vale do Aço. Bom, o principal papel dos governos de estado com relação às regiões metropolitanas é de articulação política e de apoio para a implantação de instrumentos de gestão metropolitana e de governança metropolitana. E nisso, no estado de Minas, houve muito progresso, não é? A região metropolitana de Belo Horizonte tem uma governança constituída, com órgãos de formulação política, de deliberação, como a Assembleia Metropolitana, o Conselho Metropolitano, e com órgãos que têm competência executiva, como a Agência Metropolitana, que tem competência para o exercício das políticas e dos planos e do plano de desenvolvimento da região metropolitana. Isso tem funcionado bem? Qual a sua opinião, a sua avaliação desse desempenho? É um processo em construção. Né? A UFMG tem tido um papel grande como instituição de apoio para a reflexão e participando dos debates nessas instâncias de governança metropolitana, mas também no desenvolvimento do PDDI, do Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, e agora nós estamos trabalhando, é uma equipe coordenada pelo CEDEPLAR, pelo professor Roberto Montemor, pela professora Heloísa Costa, mas uma equipe muito grande, multidisciplinar, no desenvolvimento de um instrumento particular de planejamento e de regulação na esfera metropolitana, que é o macrozoneamento da região metropolitana. Sim. Então, há um potencial grande, ainda há um trabalho a ser feito, a articulação política é bastante intensa atualmente, é um processo participativo, com um número muito grande de representantes municipais, da sociedade civil, em debates bastante frequentes, que ao longo desse ano todo, como foi no PDDI, tem sido realizado. Então, a expectativa é positiva no sentido de que estamos avançando. A extinção do Plambel, que era o órgão encarregado de fazer o planejamento na região metropolitana, foi uma boa medida ou um tiro no pé, professor? Bom, nós estamos falando justamente desse processo de redemocratização. A gestão metropolitana na época do governo militar era muito mal vista pelos municípios que compunham essas regiões, porque o processo decisório era muito centralizado, pouco debatido. No caso específico do Plambel, acho que há a chamar a atenção para uma questão muito positiva, que foi o desenvolvimento de competências de planejamento metropolitano, de reflexão, de formulação de políticas que se refletem até hoje. Né? Muitos desses profissionais estão envolvidos no processo de planejamento metropolitano hoje, de gestão metropolitana, muitos que trabalharam originalmente no Plambel. Então, a experiência de Belo Horizonte com o Plambel, globalmente, foi positiva. E há um outro processo em curso. Perfeito. A extensão do Plambel esvaziou também a Fundação João Pinheiro, né? Que era o órgão onde o Plambel funcionava e que tinha também um corpo técnico muito grande. Muitos deles vieram, inclusive, para a universidade, né? Exatamente. Eu acho que esse era um processo mais ou menos inevitável da democratização, mas não significa que, a despeito de uma governança e de um regime autoritário, não tenha havido nesse período também ganhos
em termos de capacidade de planejamento e de ação. Né? Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável numa região metropolitana que cresce como Belo Horizonte. É possível, digamos, manter a qualidade de vida, áreas verdes, falar numa economia verde, numa megalópole em crescimento? Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao programa, o terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema Região Metropolitana e Desenvolvimento Sustentável. No segundo bloco, nós trabalhamos as políticas urbanas, a responsabilidade do Plambel, a responsabilidade do governo do Estado e a participação também da Universidade Federal no planejamento da região metropolitana. Já deixamos no ar o tema central desse segundo bloco, que é possível casar o desenvolvimento sustentável com o crescimento da região metropolitana que nós estamos vivendo aqui em Belo Horizonte? Olha, eu acredito que é um desafio grande e a agenda é complexa porque as atividades econômicas, a vida na região metropolitana é muito diversificada. Sim. E há diferentes pressões sobre os recursos naturais que são digamos, desafiadores em termos de desenvolvimento sustentável. Sim. É também uma questão ligada em termos de agenda, ao problema da expansão urbana, sobretudo nesse modelo de condomínios, né? Porque, isso é um debate, eu acho, na área ambiental, em termos nacionais e internacionais, né? Esse tipo de ocupação urbana, de dispersão da urbanização, dificulta a implantação de transporte coletivo, as pessoas Sim. acabam utilizando o automóvel. Há questões, portanto, de consumo de energia, de emissão de poluentes, de geração de perdas de eficiência e de tempo. Não é? Sim. E tudo isso é feito sem que haja uma reflexão sobre a questão de mobilidade, voltando ao tema Jornadas de Junho de 2013, não é isso? Que não está só ligado ao problema da expansão urbana, bem entendido, e está ligado também a um problema entre outros, de centralidade, não é? Sim. As áreas mais conurbadas têm uma atratividade muito grande, oferecem mais oportunidades de emprego, de atividades culturais, e acabam provocando esse movimento, essa demanda diária por grandes deslocamentos dentro da região metropolitana. Então, pensar a região metropolitana a partir de multicentralidades que se interconectam, e aí que se interconectam do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista de uma noção de cidadania metropolitana, mas também, concretamente, de um ponto de vista de meios mais eficientes de transporte, não é? Que, certamente eu não sou especialista na área, mas deve passar pelo transporte sobre trilhos, metrô, trens metropolitanos, né? Que são investimentos consequentes, importantes, mas que são escolhas da sociedade que devem ser feitas. Né? A economia aqui, por exemplo, de Belo Horizonte, a tendência é de migrar para a nova economia e deslocar, digamos, as indústrias para o interior do estado ou para a região metropolitana. Né? Esse processo tem avançado bastante, professor? Eu creio que tem avançado. Ainda está mais na esfera do planejamento, do início de políticas nessa direção, mas o esforço, quando a gente olha, por exemplo, o vetor norte, vai muito nessa direção. Não é? A outra questão dentro daquela agenda, se você me permite, a agenda ambiental que é importante e que eu acho que é uma discussão de atualidade também, é
a manutenção da produção agropecuária próximo aos centros consumidores. Né? A região metropolitana tem algumas áreas bastante extensas que produzem uma quantidade considerável, sobretudo de hortifruti grangeiros, né? Para a região metropolitana. Claro. E preservar essas áreas é importante, essas áreas produtivas é importante do ponto de vista ambiental e é importante também como parte de um patrimônio cultural, né, da região metropolitana, e oferece, ademais, oportunidades de lazer que não estão muito desenvolvidas ainda nessa direção, mas que são relevantes. Né? Nós estamos chegando, professor, infelizmente, ao final do programa, né? E não posso deixar de mencionar exatamente o problema da água aqui na região metropolitana. Como é que essa questão tem sido planejada e como é que o senhor analisa o problema? Bom, nós estamos vivendo um momento muito particular, porque tivemos uma sequência de anos bastante secos e que revelam alguns problemas importantes na área. Né? Uma é a de proteção de mananciais. Né? Há um esforço a fazer, inclusive na área de produção agropecuária, por exemplo, na questão da mineração, que são fatores de pressão grande sobre a qualidade da água. E na área do próprio saneamento, porque nós ainda temos uma deficiência em tratamento e intercepção de esgotos muito grande. Né? Isso está muito conectado também à questão das áreas verdes. Claro. A outra vertente do problema é uma política de redução de perdas. Né? Os nossos sistemas no Brasil como um todo apresentam perdas de água muito grandes na distribuição. Nós perdemos entre 30% e 50%, nos casos mais graves, às vezes até mais do que isso. Em safra chega até a 20% de alimentos. Né? Então, as perdas de água representam perdas de energia, mobilização de um recurso que acaba não sendo utilizado, perdas de produtos de tratamento, enfim. E há todo um outro esforço que é no sentido da redução de consumo. Né? Há ganhos possíveis também nessa esfera. Né? Toda uma outra discussão do problema está ligado no que significa essa seca. Né? Um episódio de variabilidade climática. Ou expressão do aquecimento global. Ou uma expressão do aquecimento global. Ou também falha humana e falta de previsão do planejamento, ou não? Sim, também isso. Também uma certa confiança de que possivelmente os anos seguintes seriam muito mais produtivos em termos de água, mais chuvosos e não foi o que aconteceu. Ou então a questão da água, da energia, tanto para consumo humano quanto para energia, será exatamente um tema na ordem do dia daqui para frente. Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui, cumprimentá-lo aqui pelos esclarecimentos e trouxemos a você, telespectador, o problema que nós vivemos aqui no estado, que é exatamente o crescimento das grandes cidades e das cidades no interior e da megalópole aqui em Belo Horizonte. Agradecemos sua atenção, o prestígio que nos tem concedido todas as semanas e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.